E aí, tranquilo? Tranquilaço, tranquilo. Passando aqui. Puta, não tá. Ah, tá passando. Beleza? Vai chegando. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vou voltar aqui só para vocês terem uma noção dos modelos alfas de novo. Então, a gente vai falar um pouco das estratégias dos modelos alfa, dos alpha models. E para a gente retomar um pouco do que a gente tinha visto anteontem, o modelo alfa, a gente tem que saber o que é o alfa, primeiramente. Então, primeiro, existe a primeira definição de que é um alfa, que é o valor adicionado, por existir só uma gestão de ativos, tá? E é medida aí pela diferença entre a linha azul e a linha, deixa eu ver se eu consigo riscar de novo, linha azul e a linha vermelha, certo? Essa diferença aí é basicamente o alfa. E a definição que eu falei que eu gostava mais é essa daqui, da direita, que é a habilidade de escolher no tempo certo os tamanhos certos dos ativos, tá? Então, só para a gente retomar aí que é o alfa. Bom, passando, aqui a gente ainda não viu, então a gente tem dois tipos de modelos alfas. O primeiro deles é o modelo teórico, então, e o segundo é o empírico, tá? E o modelo teórico, ele basicamente funciona da seguinte maneira. Ele teoriza sobre o porquê o mundo é, então cria hipóteses de como o mundo deve funcionar, das relações que existem entre os mundos, né? Então, tal variável aumenta porque outra variável aumenta. Então, aqui eles fazem hipóteses, por exemplo, a do CAPM, que é o mundo ideal cheio de hipóteses, tá? E aí, com base nessas hipóteses, eles criam um, uma fórmula matemática, basicamente, que vai ajudar a explicar os retornos de mercado, nesse exemplo do CAPM, tá? Temos outros exemplos de modelos teóricos que eu já vou passar aí, fiquem tranquilos para vocês poderem entender melhor. Tá, então só para a gente ter uma noção, o CAPM, ele teorizou que, só para você ter uma noção de como faz essas teorias, ele teorizou que os retornos livres de riscos, então, por exemplo, títulos públicos, mais um fator aqui, aí é só multiplicando, pode ser 1, 2, multiplicando aqui esse parênteses todo, vai dar o retorno esperado de um certo ativo. Então, o quanto de retorno a gente pode esperar para certo ativo vai ser o retorno de um título público, basicamente, mais esse B, esse beta, multiplicando essa diferença de novo, tá? Então, só para vocês terem uma noção, y igual a x mais b. Só para vocês pegarem a ideia. Estou passando aqui rapidinho porque a gente vai ter outros exemplos de modelos teóricos. E os modelos empíricos, eles são aqueles que, na verdade, não teorizam. Eles não precisam de teorias para entender por que o mundo funciona daquela maneira. Eles só precisam, basicamente, de dados que possam mostrar padrões de comportamentos desses dados. E com base nesses padrões de comportamento dos dados, esses modelos tomam suas decisões. Então, eles definem padrões nos dados passados e, com base nesses dados passados, eles projetam o futuro, tá? Assumindo que esses padrões passados vão continuar no futuro. Então, o exemplo que deram no livro, que é bem legal, até esse Genome Project, é que basicamente eles pegaram dados sobre traços humanos e bases químicas e relacionaram essas duas variáveis aqui, a de cima e a de baixo, com base somente em padrões de comportamentos. E eles conseguiram chegar aí em um jeito de, sei lá, eu não sei direito como funcionou esse projeto, mas de prever provavelmente os traços humanos com base nas bases químicas do DNA. Então, não tem nenhuma teoria por trás, não tinha até então, não sei se hoje tem, mas eles explicaram e assumiram essa relação entre essas duas variáveis, tá? Mas sem teoria por trás inicialmente. Bom,
Vamos então explicar um pouquinho melhor o que é os modelos teóricos de alfa, tá? Então eu coloquei em inglês para a gente acostumar com os nomes. E basicamente, o que esses modelos são? Eles começam com uma lógica econômica justificável e, por exemplo, não vou dar exemplos por enquanto, que a gente vai chegar nos exemplos já já, tá? Para ficar um pouco mais lógico. Mas eles supõem alguma coisa sobre o mundo, criam uma hipótese e depois testam econometricamente se essa hipótese faz sentido ou não, se ela realmente acontece nos dados. Então aqui os dados confirmam a hipótese ou não. Então é basicamente isso o processo desses modelos teóricos, tá? E os modelos teóricos eles podem ser ou eles podem receber, na verdade, de dados, ou dados relacionados ao preço, então volume, close, abertura, a máxima do dia, a mínima do dia, então dados relacionados ao preço, ou eles podem receber também esses modelos dados fundamentalistas, né? Então caixa, ativos, ativos circulantes, etc. Então, são dados que a gente encontra lá no RI da empresa aqui, tá? E aí, cada tipo de dado que entra no modelo, ele vai ser interpretado de uma maneira diferente. E as interpretações estão aqui nessas caixas, tá? Então, existem algumas maneiras de interpretar, dependendo de qual dado você tem. Então, os relacionados ao preço, você tem essas três maneiras, que são Trend, Reversion ou análise de sentimento. E Fundamentals tem essas três aqui de baixo, que a gente já vai explicar uma a uma aí para vocês. Até aqui, tudo bem? Tô indo muito rápido? Fê, Oi? desculpa, acho que a Ana quer falar. Pode falar, Ana. Não, não, só falei que tava tranquilo. Ah, Ah, legal. essa análise de sentimento não tá, tá relacionada com, tipo, com as notícias e tal, com aquela parte de NLP? Cara, existe também, mas como aqui tem a teoria, não sei se NLP tem a teoria por trás, tá? Mas provavelmente Desculpa, tem. confundi. Tá bom, a gente tá no teoria. Tá, desculpa. Então, é bom falar disso, até porque todos esses daqui têm uma teoria embasando. Então, existe uma lógica econômica, que no caso é a teoria, que embasa esse tipo de estratégia, tá? Então, mas NLP provavelmente vai entrar aqui, Tá, mas saquei. não é relacionado ao preço também. Então, nesse esquema seria, sei lá, um aqui, tipo, dados da internet. Aí entraria aqui, etc. Uhum, beleza, valeu. Beleza? Mais alguma dúvida? Vou passar, hein? Qualquer coisa me interrompa. Então, o primeiro deles, que é o Trend Following, só para vocês terem uma noção do que é o Trend Following, é basicamente seguir uma tendência, traduzindo esse nome, tá? Trend Following. Um exemplo aqui gráfico e visual para vocês entenderem também visualmente o que é uma tendência, seria basicamente isso daqui, ó. Vocês podem ver que tem uma tendência de alta, não estou conseguindo com o mouse fazer retinho, mas é uma tendência de alta aí no Ibovespa desde 2015 até 2020 no início, talvez. Aqui deve ser a pandemia, né? Então, isso é uma tendência de alta. E novamente caiu e é uma tendência de alta novamente vem se formando aqui. Então, isso daqui visualmente dá para ver já essas tendências nos preços, tá? E qual é a lógica por trás dessa desse tipo de estratégia, né? Então, qual seria a teoria, basicamente, que as pessoas aí do mercado formularam? Bom, existe uma espécie de construção gradual de um consenso sobre o que vai acontecer com o mercado futuramente. Para a gente poder entender um pouco melhor isso, eu trouxe um exemplo. Vamos supor que tem uma incerteza sobre a economia de médio prazo dos Estados Unidos. Então, daqui, sei lá, 5 anos, as pessoas estão ainda um pouco em dúvida sobre qual vai ser a direção do mercado. Se realmente vai se confirmar uma boa tendência ou não, tá? Uma boa tendência não, um bom caminho ou um mau caminho, tá? E aí,
Vamos imaginar que existem dois tipos de opinião, tá? Por isso que existe incerteza, porque existem várias opiniões, inclusive. A primeira delas é que tem um setor imobiliário forte e consumidores ainda estão gastando, tá? Então, a primeira opinião. Só deixa eu pegar aqui na minha colinha só para ver se ela era pessimista ou otimista. Ela é otimista essa daqui, então, setor imobiliário forte, dizendo aí que provavelmente o mercado vai continuar com construção civil, etc. Consumidores ainda gastando, fazendo com que, por exemplo, a movimentação, o PIB continue alto, tá? Para o médio prazo. Então aí tem esse lado é otimista. Coloquei em vermelho, vai confundir um pouco, talvez. Esse lado, se não me engano, é otimista. E esse segundo lado aqui, em azul, é o pessimista, tá? Basicamente, inflação crescente, então, tirando o poder de compra das pessoas, os déficits governamentais, quer dizer, comerciais, galopantes, então, estão aumentando, né? A balança comercial está piorando. Para quem não sabe o que é balança comercial, é basicamente exportações menos importações, tá? E isso daqui é igual à balança comercial. Então, déficit seria importação maior do que exportação. E aí, se isso daqui aumentar, basicamente atrapalha no PIB, né? Vai diminuir o PIB, para quem aí não teve ainda macro tão a fundo. E o mercado de trabalho normal, certo? Não tá nem evoluindo e nem também regredindo. Tá tranquilo ainda o cenário para o mercado de trabalho. Essa daqui seria uma visão mais pessimista, a azul, e essa daqui otimista. Vou escrever pessimista porque talvez essas cores confundam, tá? E o que acontece? Ao longo do tempo, as pessoas vão discutindo e vão entrando num consenso sobre qual opinião está mais correta, se é a 1 ou se é a 2, tá? E aí o que acontece? Vamos supor aqui que são os títulos. Eu não sei se vai dar certo isso daqui. A opinião 2 está... Putz, acho que vai dar errado o exemplo porque eu inverti aqui a ordem do pessimista e do otimista. Mas vamos supor que a opinião 2 está ganhando, tá? Então a barrinha aqui é a de força, para vocês entenderem um pouco melhor. E essa daqui é a barrinha de força da opinião 1, tá? Então a opinião 2 vem ganhando aí da opinião 1 e ao longo do tempo vai tendo efeito sobre o preço, fazendo com que os preços aqui subam, basicamente, tá? E aí vai se formando esse consenso ao longo do tempo, e aí essa formação do consenso, empurrando a barrinha para cá, vai fazendo com que os preços ao longo do tempo também vão subindo, formando essa tendência, certo? E aí, quando a tendência parar, quando esse consenso já for totalmente construído, ele entra num novo equilíbrio de preços. E aí, ele ronda em volta aqui desse equilíbrio de preços, basicamente. O preço, tá? O preço ronda em volta desse meio que centro de gravidade. E, bom, essa é a lógica que o pessoal achou aí para o trend follow, certo? Então, uma construção gradual de um consenso sobre o futuro do mercado. E essa construção ao longo do tempo forma esses movimentos tendenciais, certo? Esse é o trend following. Não sei, alguém tem alguma dúvida? Não sei se ficou confuso aqui, porque eu me confundi na hora de colocar as opiniões em cada lado. Pode ter confundido também. Tudo certo até aqui? Beleza, então. Tudo certo, professor. Só deixa eu entender. Tá. Esse slide aqui é para a gente entender um pouquinho melhor como funcionam as estratégias para estimar essas tendências, por exemplo. Então, um jeito de tentar ver essas tendências é a média móvel, né? Moving Average, tá? E ela tem um parâmetro aqui, só para vocês se acostumarem com a anotação, que significa, vai ser a média de quantos períodos, que é esse window aqui. Então, se for, eu escrevi errado isso? Escrevi, se pá. Mas assim, vamos supor que eu quero fazer a média móvel dos últimos 5 dias, tá? Então, esse window aqui vai ser 5 dias.
E basicamente, como essa fórmula funciona? A cada dia que chega novo aqui, então chegou um pontinho aqui ó, no gráfico, não sei se está dando para ver, eu vou pegar esse pontinho e se a média móvel com a window de 5 dias, eu defini window de 5 dias na verdade, então o que essa média móvel vai fazer? Ela vai pegar esse pontinho vermelho, mais 4 dias anteriores e calcular a média disso. E essa média vai dar um valor, vamos supor um valor X aqui, e esse valor é plotado no gráfico, aqui, tá? Então, formando uma reta aqui. Então, todo dia novo que acontecer, vai entrar um novo dado aqui, um novo pontinho. E esse novo pontinho, a partir dele, pega mais 4 dados para trás aqui, certo? Formando os 5 últimos dados, porque a window que a gente definiu era 5. Se for 7, a gente pega os últimos 7 dados. Se for 12, a gente pega os últimos 12 dados. E assim vai. E aí, a cada vez que essa média é recalculada a cada dia e plotada no gráfico, ela forma uma linha. E essa linha é a média móvel, tá? E bom, basicamente, o que acontece? Eles calcularam aqui, nesse gráfico, a média móvel de 200 dias e de 60 dias. Tá? Então, eles pegam os últimos 60 dias e vão fazer a média, a cada novo dia que chega. E 200 dias a mesma coisa. Então, esses são as windows dessa média móvel. E basicamente, o que eles fazem, né? Essa média móvel de 60 dias, ela é considerada uma média móvel de curto prazo. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo sempre a média dos últimos 60 dias. Qual foi a média dos preços dos últimos 60 dias? Então, ela está meio que estimando aí a tendência de curto prazo. Essa de 60 dias. E a de... Nossa, ficou estranho. Calma aí. E a... Calma aí, 60 dias. E a de 200 dias, ela pega mais períodos para trás, então um pouco maior o prazo dela, certo? Então, essa média, essa linha de 200 dias, que é a pontilhadinha que é essa daqui, ó, ela está estimando a tendência de longo prazo, certo? Então, essa daqui é de 200 dias. Não sei se está claro esse raciocínio que eu fiz, ou se eu fiz muito rápido, tá? Podem me interromper. E basicamente o que acontece? Eles olham nessas linhas aqui formadas pelas médias móveis, essas linhas pontilhadas aqui no gráfico, e os caras que formularam essas estratégias, determinam que no momento que a média móvel, que representa o longo prazo, for ultrapassada de cima para baixo pela de curto prazo, quer dizer que o curto prazo está indicando que está caindo, certo? Então ele vai puxar provavelmente a média móvel de longo prazo também para baixo. Ou seja, isso daqui seria um sinal de venda, porque o curto prazo está abaixo da de longo prazo. Não sei se pegaram esse raciocínio. Então o curto prazo ele passou, ó, a linha mais grossa aqui, os riscos mais compridos. Ela passou aqui no início, ela estava acima da linha de longo prazo e ela passou para baixo. No momento que ela passou para baixo, quer dizer que o curto prazo está indicando que vai cair os preços. Se vai cair os preços abaixo do nível de longo prazo, venda. E ao contrário, e se a linha maiorzinha subisse para cima aqui da de longo prazo? O que aconteceria? Isso seria um ponto de compra, porque o curto prazo está indicando que os preços vão se reverter, vão aumentar, levando junto a tendência de longo prazo, certo? Então, bom, essa é basicamente a lógica aí do trend following. Até aqui tudo bem, gente? Vocês entenderam essa lógica? Perguntem, hein? Sei que não é tão trivial. Você pode repetir só essa última parte, por favor? Eu não entendi direito da média móvel. Também. Tá, qual parte? Só para eu entender melhor ou tudo? É tudo, por favor. Tá bom, vou fazer mais devagar. O que eu menos peguei foi essa questão da
das linhas de quando a móvel curta ultrapassa a longa, essas coisas. Isso. Essa Tá. parte que eu não peguei também. Vamos ver se consigo de um jeito melhor. Vou mais devagar, então. Seguinte, vocês entenderam o cálculo? Todo mundo entendeu como faz o cálculo aqui da média móvel? Sim. Beleza. Então, seguinte, a média móvel, a cada ponto que ela traça aí nessa linha, ela representa qual foi a média dos preços dos últimos dias. Então, se a gente definiu 60 dias, ela vai definir a média de preço dos últimos 60 dias. Vamos supor que a média do preço dos últimos 60 dias está acima da média dos preços dos últimos 200 dias. Ou seja, os dados mais recentes indicam que os preços atuais estão... Eu falei acima? Falei acima, né? Então, ó, só para eu não me perder no meu raciocínio também, a média de 60 dias está acima, maior, do que a média dos últimos 200 dias. A média de preços. Tá? Só para eu entender aqui o raciocínio. Beleza. Se os dados recentes, ou seja, os 60 dias, estão dizendo que o preço está maior do que os dados passados, quer dizer que a tendência de curto prazo é aumentar os preços, certo? Então, os preços de curto prazo estão maiores que os preços de longo prazo. E vamos supor que isso daqui continue ao longo do tempo, que os preços de curto prazo continuem maior que o de longo prazo. Basicamente, esses preços de curto prazo continuando por muito tempo, eles não vão ser mais de curto prazo, porque eles estão há muito tempo. Eles vão se transferindo ao longo do tempo para ser de longo prazo, certo? Então, eles têm uma influência sobre a tendência de longo prazo também. Essa é a lógica. Então, eles indicam, em períodos de tempos menores, qual é o preço. Então, se você olhar aqui a linha de 60 dias, você vai ver que ela segue melhor os preços, que é essa linha sem pontilhado. Então, ela é mais próxima dos preços normais que estão acontecendo. Já a linha de longo prazo, não. Ela não sofre tanta influência dos preços. Se você olhar, ela está bem mais distante do que a de curto prazo, tá? Então, basicamente, isso daqui indica o que os preços estão fazendo, certo? Então, vamos supor que agora, até aqui tudo bem? Não sei se ficou melhor agora. Não, entendi. Obrigado, senhor. Então, aí aqui, se a linha de curto prazo for menor, o caso contrário daqui, tá? É basicamente o seguinte, no curto prazo está dizendo que os preços vão cair, abaixo do nível de longo prazo. Então, basicamente, venda aqui. Venda nesse ponto. Esse é o ponto de venda. Porque o curto prazo está indicando que uma nova tendência vai ser formada. Basicamente, uma nova tendência de longo prazo vai ser formada. Então, é um jeito deles captarem essas mudanças de longo prazo. Entendeu? Antes de alguma... Antes da de longo prazo em si mudar. Se a linha de longo prazo estiver subindo, falar, legal, vai crescer os preços. Mas como eu posso captar uma mudança antes? Uma mudança de que essa linha vai começar a inverter e ir para baixo? Através da de curto prazo. Porque essa de curto prazo, se ela persistir abaixo da de longo prazo, então ela persiste aqui abaixo. Ela vai puxar a de longo prazo junto para baixo. Tá? Então é um jeito de prever aí a de longo prazo, basicamente. Ficou mais claro agora, gente? Ficou, agora eu vou pegar. Boa. Vou passar então aqui. Legal. Quais são os riscos dessa estratégia, tá? Os riscos dessa estratégia são bem altos. Então, basicamente, o que a gente tem aí é um indicador que a gente chama de Sharp, para quem ainda não teve, é basicamente... Vou escrever aqui, tá? É basicamente o retorno médio de um ativo. Então, ele rende por ano 3%. Então, aqui seria 3%, por exemplo. Dividido pela volatilidade média
de um ativo, tá? Vamos supor que a volatilidade média fosse 4. Nossa, escrevi errado. A volatilidade média é de 4%. Vamos ignorar esse porcento aqui, porque basicamente vai dar na mesma, tá? E aí essa continha daria 0,75. Basicamente, para a gente entender. Então, o que esse Sharp ele representa? Qual a interpretação dessa fórmula aqui? Retorno sobre volatilidade. É assim, para cada ponto percentual de volatilidade, o quanto eu ganho de retorno. É basicamente uma medida de custo-benefício, por exemplo. Então, meu custo é a volatilidade, que me deixa inseguro, me deixa com medo, porque os preços estão muito voláteis, está balançando muito. Mas, por outro lado, sem essa volatilidade, eu não tenho retorno, porque a volatilidade em si, se ela for para cima, é ótimo, tudo bem, certo? Então, eu tenho que medir aí o meu benefício, que é o retorno. E aí eles fizeram essa razão, que é o quanto de benefício eu tenho sobre o custo. E quanto maior for o benefício a cada custo que eu tenho, melhor. Então, essa é a essência do Sharp, em termos financeiros, certo? Até aqui tudo bem, gente? O Sharp aí? Vou assumir que sim, então. Não sei se... Tá bom. Bom, e por que eu tô falando de Sharp? Porque é basicamente o conceito desse parágrafo aqui. Que eu falo alto risco. Como que é medido esse alto risco? Através do Sharp, né? Então, qual é a questão aqui? Para a gente ganhar 50% ao ano, por exemplo, em algum momento da estratégia, então eu estou sempre ganhando 50%. Então, ano 1, ano 2 eu ganho 50% de novo, etc. E assim vai, certo? Mas para eu continuar ganhando isso, em algum momento eu vou ter que passar por uma perda maior ainda do que 50%. Então, uma perda de menos 60%. O porquê disso? Porque esse indicador do Sharp, ele fala que é abaixo de 1, por exemplo. Tá? Então, basicamente 50 dividido, sei lá, por 60 vai dar abaixo de 1. Volatilidade. Tá? Vai dar, não sei quanto vai dar. 5/6. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Então, se eu quisesse, a gente pode alterar esses valores aqui desse parágrafo. Então, se eu quiser ganhar 1% ao ano, em algum momento da minha estratégia, eu vou ter que estar disposto a perder mais de 1%, porque a volatilidade dessa estratégia é alta. Tá? É basicamente isso. Isso que significa alto risco, volatilidade alta, basicamente, para o nível de retorno que essa estratégia me dá. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Já, na verdade, acabou assim as informações que eu queria dar sobre essa estratégia. Vocês pegaram a ideia aí do risco? Pegamos. Beleza. Que horas são? Mas Oi? não tem aquela taxa livre de risco no Sharp? Sim, sim, é retorno. Aqui é o retorno livre de. Não, acima do risco, né? RET menos RF aqui. Isso. Ah, tá aqui. Eu simplifiquei aqui um pouco, tá? Só para questões Não. didáticas. Mas sim, tem sim. E é 6h30, Fê. 6h30? Você acha que a gente para, Alex? Que, né? Eu acho que é sexta, né? Calma aí que tem avião aqui. Né, então, eu vou parar aqui então, gente, que já é bem denso aqui. Mas, na verdade, falem aí vocês, porque por mim é de boas até ficar, mas eu acho que é meio ruim assim pra vocês. Não precisa falar não, que eu sei que vocês não vão falar a verdade. Então, vamos parar por aqui, vai. Eles vão falar, não, de boas, e no fim não vai estar de boas, que eu tô ligado. Pode continuar, Fê, pode. Tem muita de boas vezes. Então, calma aí. Pessoal, Deixa eu parar de compartilhar, olhar aí vocês. Caraca, não tá parando de compartilhar. Vocês estão enxergando alguma coisa? A tela de fundo, essa tela de só o fundo aí. desktop.
Que estranho, tô tentando parar de compartilhar e não vai. Que doideira. Será que bugou tudo aqui? Pera aí. Acho que ele ainda tá achando que tô em apresentação. Bom, não tô conseguindo parar de compartilhar aqui, galera. Tranquilo. Bom, passei aqui o Trend Following, tem bastante coisa aqui pra gente ver, tá? Só pra gente ter um pouco do gostinho. Então a gente vai ter o Mean Reversion, que é o contrário do Trend Following. Arbitragem estatística, vou explicar um pouquinho como funciona, tá? Esse gráfico aí. A arbitragem estatística é um tipo de Mean Reversion. Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo, na verdade, a arbitragem estatística, do que seria um Mean Reversion. E análise de sentimento. Aí o Eike que perguntou, vai chegar esse momento, nós vamos ver aí o que é, e também algumas coisinhas, alguns extras que eu vou colocar aí para vocês, tá? Depois a gente vai chegar aí. Fê caiu. Pra mim ele travou aqui, não sei se foi só pra mim. Pra mim ele também caiu. Eu não consigo nem compartilhar a tela aqui, velho. Porque eu não sou dono da reunião. Vou dar só, tipo, um minutinho aí pra ver se ele volta ainda. E só um minutinho, galera. Voltei. Eu fui momentaneamente hackeado, talvez. Eu não sei o que aconteceu. Mandei a foto lá no grupo, se vocês quiserem ver. Não sei o que aconteceu mesmo. Do nada, apareceu que eu tava com outro dispositivo aqui dentro da reunião. Bom, mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui, vai. Eu já passei aí sobre o Trend Following. Eu percebi que foi bem difícil para vocês. Também passei muito rápido. Aí, me chamem no privado, por favor. E me deem um feedback aí se vocês entenderam de verdade, se vocês querem que eu repasse na próxima aula, porque é melhor eu repassar aí e a gente entender mesmo de novo, né? Repassar de novo e a gente entender do que ficar aí pendente, né? Eu fiz meio rápido, não sei porque, acho que estava um pouco ansioso talvez, com medo aí de tomar muito tempo de vocês e pode ter prejudicado a capacitação de vocês. Então, me avisem para eu ter uma pequena noção, beleza? Mas tá todo mundo liberado aí. Se alguém quiser conversar um pouquinho, eu vou ficar aqui um pouco mais. Então, você pode só repassar o Sharp na próxima capacitação, então, por favor? Posso. O Sharp é mais difícil. Obrigada. Imagina. Trend Following ficou ok? Não sei se você já Sim, saiu. sim. Então, Esse beleza. ficou bem. Valeu, obrigada. Imagina. Valeu, Fê, brigadão, viu? Falou, bom final de semana. Ô, Fê, Esqueci de parar a gravação aqui. Boa.